Tiago, capítulo 1, verso 3. Tiago, capítulo 1, verso 3. O tema da minha mensagem hoje é: não pare, continue. Preste atenção, eu vou dizer novamente. O tema da minha mensagem hoje é: não pare, continue. Nós, nesses últimos dias, e o que nós temos visto, são poucas as pessoas que conseguem continuar e persistir no caminho que Deus trilhou, no propósito de Deus. A pergunta não é se eu quero vencer ou se eu não quero vencer. A pergunta exata é: o quanto eu vou suportar continuar de pé no meio do caminho? Quanto de força eu vou ter para continuar no propósito de Deus? Tiago capítulo 1, verso 3 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu vou ler novamente, estou lendo na tradução da NVI. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Preste atenção, eu vou ler mais uma vez. Porque vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. O interesse do apóstolo Tiago em escrever para a igreja exatamente a respeito de perseverança é ele mostrar para cada discípulo que as provações da nossa vida produzem um fruto. Toda provação que nós passamos na nossa vida vai produzir um fruto em nós. Você não passa, a Bíblia diz em Eclesiastes 3, para todas as coisas há um tempo determinado. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E aí ele começa a lista. Por quê? Porque tudo que nós passamos na nossa vida há um propósito de Deus. Deus está moldando a nossa vida. Deus está trabalhando na nossa vida. A Bíblia diz que Ele vai concluir, Ele vai aperfeiçoar a obra até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, o que Ele está dizendo? Aperfeiçoar. Ou seja, eu vou continuar trabalhando em você até Jesus chegar. Então, nós somos a obra de Deus e Deus está trabalhando em nós. Então, nós estamos em constante transformação. Foi isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12. Transformação da mente, metanoia. Não se conformem com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que ele está falando? Nós como igreja precisamos ter uma mentalidade diferente da mentalidade do mundo. Nós precisamos trabalhar de uma forma completamente diferente da mentalidade que o mundo tem. E Deus está todo dia acrescentando em nós e mudando a nossa vida. É como um vaso de barro. Ele fica ali sem forma e o oleiro começa a girar ali o disco e ele começa a moldar o vaso. Deus está trabalhando em nós cada dia um pouco. Deus está trabalhando em nós cada dia um pouquinho. Então Ele vai acrescentando em nós da água para fazer o molde. Então preste atenção. O que Deus está querendo acrescentar nos nossos dias na igreja é perseverança. Preste bem atenção. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas há mais desistentes do que persistentes na nossa volta. Você já parou para pensar nisso? Há mais gente que desiste do que persiste. Há mais gente que deixa as coisas pela metade do que aquele que vai até o final. Eu falei aqui, eu trouxe uma ministração no início do ano sobre terminar é melhor do que começar. E nesse dia, nessa ministração, eu falei exatamente isso. O que vale
não é quantas coisas eu começo, porque todo mundo pode começar alguma coisa, qualquer pessoa pode começar, mas a questão é, quem é que vai até o final? Quem é que vai persistir e ir até o final? Quem é que vai persistir e insistir em continuar até o final da caminhada? Querido, todos nós que estamos aqui, nesse planeta, nesse mundo, no Brasil, estamos passando por um momento de tribulação e conturbação. Estamos passando por situações conturbadas, mas a questão é, essas circunstâncias vão nos tirar do propósito de Deus, ou vai nos colocar, ou vão nos deixar no caminho que o Senhor nos colocou. Ser perseverante não é alguém que não tem situação difícil ou não tem problema. O perseverante, ele não coloca ele coloca o problema no lugar certo. O perseverante não desiste, o perseverante persiste. O que nós precisamos gerar como igreja é persistir, perseverar, continuar, independente das circunstâncias que estão à nossa volta. Eu preciso continuar, porque Deus me chamou para um propósito. Deus me deu um sonho, pastor, Deus me deu um sonho. Então eu tenho para te dizer, persista atrás do teu sonho. Pastor, Deus me deu uma visão, então você vai precisar persistir para chegar até lá. Você vai precisar ser persistente, perseverante, continuar crendo. Deus quer gerar esse caráter em você, porque todo vencedor é um persistente. Todo vencedor é alguém que vai olhar para você e dizer: eu continuei a caminhada, eu persisti, eu fui até o final, eu cheguei até aqui. Não foi fácil, mas eu levantei a minha cabeça e eu fui. Aleluia. Exatamente o que nós vemos no mundo é o contrário, cheio de pessoas que dão desculpas para os seus fracassos, cheio de pessoas que dão desculpas e transferem a responsabilidade para outros. Mas o que nós como cristãos precisamos ter é um caráter de Cristo, e o caráter de Cristo é um caráter perseverante. O perseverante é aquele que não olha para os problemas, ele olha para a solução. Querido, olha aqui, todo mundo vê problema, todo mundo enxerga os problemas. Ninguém precisa ir na tua casa dizer qual é o seu problema, porque você também já sabe. O que muitos de nós não conseguem enxergar é a solução. O persistente, ele não está procurando o problema, o persistente encontra a solução. Eu fiz questão de colocar isso na porta de trás do meu quarto, na parte de trás da porta do meu quarto, para que eu veja todo dia. O persistente pode, o persistente vai, e ele consegue, e ele alcança. O apóstolo Paulo em Filipenses 4 diz: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, para correr para aquelas que estão adiante de mim. Eu não fico parado, eu não fico paralisado, eu não fico prostrado, eu ergo a minha cabeça e eu vou, porque o caráter de Cristo, o caráter do discípulo, é um caráter persistente. Deus te deu um propósito, então persista atrás dele. Deus te deu um sonho, então persista até alcançá-lo. E escrevendo o que Deus estava me direcionando, eu comecei a ver que o perseverante, ele precisa vencer algumas coisas. Como assim, pastor? Sim, ele precisa vencer algumas coisas. Primeiro, o perseverante precisa vencer a si mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele começa a escrever dizendo: há uma guerra, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Preste bem atenção, há uma guerra no nosso interior, que nós precisamos vencer.
Qual guerra é essa, pastor? A guerra da conformidade. Se conformar com a situação, se conformar com o problema. Não, pastor, eu me conformei já, eu já entreguei os pontos. Muita gente caminhando dessa forma, muita gente trilhando esse caminho. Não, eu me conformei com os meus medos, eu me conformei com as minhas inseguranças, eu sou assim mesmo, eu não vou conseguir, eu nasci assim, eu vou morrer assim. O problema da conformidade tem tirado pessoas do projeto e do caminho que Deus tem para elas. Eu me conformei, porque o maior inimigo que nós estamos enfrentando somos nós mesmos. Porque Deus está disposto a nos abençoar. E se eu estou com Cristo, Romanos 8 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus está comigo, ninguém pode ser contra mim. Então Satanás não é o problema. Então, se Satanás não é o problema e seus demônios não são o problema, Deus obviamente também não é o problema. Então quem mais sobra? Eu. Então há uma guerra dentro de nós, cada um de nós, que precisa ser vencida. O primeiro campo que precisa ser ganhado é do seu coração, da sua mente e do seu coração. O apóstolo Paulo, agora eu quero que você abra Romanos 12, nós vamos ler esse texto. Romanos 12. Aleluia. Romanos 12. O apóstolo Paulo diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está dizendo aqui? Você precisa transformar, passar por uma transformação de mente, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós aqui precisamos vencer a nós mesmos, vencer o nosso passado. Muita gente não consegue avançar, porque está paralisado no que passou. Sentimentos que ainda estão dentro dele, sentimentos que ainda estão amarrando, o perdão que não foi liberado, o perdão que não foi liberado para o marido, o perdão que não foi liberado para a esposa, esses sentimentos, o perdão que não foi liberado para o filho, o perdão que não foi liberado para os pais, esses sentimentos passados, prendendo o avanço e prendendo a conquista, prendendo de viver o melhor de Deus. Ah não, aconteceu isso comigo, até hoje eu estou vivendo assim, pastor, então eu vou continuar. Eu estou aqui para te dizer, não, você não precisa continuar prostrado. Há uma nova oportunidade, uma nova história de Deus para a tua vida. Não importa o que alguém disse para você, o que importa é o que Deus está dizendo na sua direção hoje. Aleluia. Há uma história muito semelhante a essa em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 fala sobre o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, vamos ler Marcos 10. No final do capítulo, diz assim, verso 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Até aqui. Olha que interessante, Jesus está chegando em Jericó. E quando ele chega em Jericó, ele encontra um cego. Naquela época da vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus à terra, havia muitos cegos,
muitos coxos, muitos mancos. E eles sempre ficavam à beira do caminho, na margem do caminho. Eles eram colocados ali para pedirem esmolas, só isso. A Bíblia diz que Jesus está caminhando em Jericó, e quando ele vai passando, um cego estava ali. Um cego estava ali. A Bíblia diz que ele ouve falar de Jesus. Preste atenção, querido, que eu vou dizer para você. Eu acredito que ele não estava ali por um dia. Eu acredito que havia muitos anos aquele cego estava ali. Eu acredito que aquele homem, aquele rapaz estava ali há muito tempo pedindo esmolas. Mas a partir do momento em que ele ouve falar de Jesus, ele toma uma decisão. Ele tem uma decisão a tomar. Ou ele vai ficar do mesmo jeito, ou ele decide viver uma nova história. Escute aqui que eu estou falando para você hoje. Você tem uma decisão a tomar. Ou você decide continuar da mesma forma, ou você decide viver os melhores dias da sua vida diante de Deus. Bartimeu tinha diante dele ali a sua opção. Ele tinha que fazer. Então ele ouve falar de Jesus. O que é que ele ouviu? Olha, está passando Jesus de Nazaré. Ele cura os doentes. Quem chega perto dele é curado. Ele curou os cegos, ele curou os coxos, ele ressuscitou os mortos. Então Bartimeu tem fé e diz: eu vou levantar e eu vou tomar uma decisão hoje na minha vida. E a Bíblia diz que ele levanta e ele reage e vai na direção de Jesus. O que eu quero dizer para você? Bartimeu teve que vencer a si mesmo. Eu acredito que dentro dele havia uma voz que dizia: ah lá, você está aqui faz tempo, cara. Você está aqui faz tempo, não dá mais para você. Você está aqui faz tempo, já deu. Continua assim, você já está velho. Você vai morrer desse jeito. Eu acredito veemente que essa voz estava dentro dele, assim como também acontece com você. O Espírito do Senhor, quando eu estava lendo esse texto, falou para mim exatamente isso. Filho, existem pessoas que estão exatamente assim, pensando dessa forma. Não dá mais, não vai ter mais jeito. Você vai continuar desse jeito, você vai morrer assim. Seus filhos não têm mais jeito. Deus me mandou aqui essa noite para te dizer: você ainda tem uma opção. Você ainda tem uma opção para tomar hoje. Você tem essa opção. Não é o fim para você. Não é o fim. Deus está te dando uma opção hoje. Aleluia. Oh Espírito Santo. Então primeiro você precisa vencer os seus sentimentos. Vencer isso que está dentro de você te segurando. Quantas vezes você não tomou uma atitude por conta do medo disso que está dentro de você? Olha, não vai dar certo. Deus está falando: vence você, vence isso que está dentro de você. Muitas das vezes a nossa mente, isso já é comprovado cientificamente, a nossa mente nos sabota. Não é uma questão de diabo, não é uma questão de demônio, é uma questão de mente. A nossa mente, por traumas que foram passados, ela nos sabota. E nós precisamos romper com isso. Deus não tem a paralisia para você. Ele tem uma vida de paz, prosperidade, bondade, unção. Então você precisa vencer exatamente você mesmo. A Bíblia diz em Samuel capítulo 1 sobre a história de Ana. Ana ia constantemente no altar do Senhor apresentar diante de Deus o seu pedido. Um exemplo de perseverança, de alguém que não desistia do propósito, alguém que não desistia do sonho que Deus deu. Querido, não seja mais um desistente. Oh meu Deus, Deus está falando com alguém aqui essa noite. Não seja mais um desistente, por favor.
Não seja mais um que está falando assim: eu vou desistir de tudo. Não, seja alguém que vai persistir e que diga: independente da realidade, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho um Deus que está comigo. Persista, continue, aleluia. Outra coisa que nós precisamos vencer para sermos persistentes e não parar é a voz das pessoas. Querido, tem muita gente que porque não venceu, não quer que ninguém vença. Tem muita gente que não venceu na vida porque desistiu, e além de não vencer, não quer que você também vença. Por inveja daquilo que Deus colocou em você. Pastor, mas eu não tenho. Ei, escute. As pessoas não têm só inveja daquilo que eu tenho, elas têm inveja daquilo que eu carrego. Amém? Amém? Aleluia. Inveja daquilo que você carrega, da unção que Deus colocou sobre a sua vida, da túnica que Deus te deu. Então, elas sempre vão haver pessoas que vão tentar paralisar aquilo que Deus tem na sua vida. Sempre vão haver pessoas que vão começar a gritar do seu lado. Sempre vão haver pessoas que vão ser de boca do diabo para dizer para você: já deu, já acabou. Será que você não consegue entender que agora não dá mais? Sempre vão existir essas pessoas, mas você vai precisar vencê-las. Mas você vai precisar dizer: não, eu não aceito essa voz, eu não aceito essa palavra na minha direção, eu não aceito esse decreto na minha vida. Você vai precisar enfrentar, querido, a incredulidade das pessoas. Vamos voltar em Marcos 10. Marcos capítulo 10. Olha o que acontece. Quando Bartimeu decide se levantar, quando Bartimeu decide ir para a cura dele, a Bíblia diz que ele começa a gritar. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, o grito é um sinal de desespero. E ele se desespera naquele dia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto ele estava gritando, alguém começou a falar para ele: ei, para com isso, fica quieto, não comece a incomodar o mestre. Que isso? Fique quieto, você está atrapalhando a pregação. Que isso? Fica calado. Para você persistir, você vai ter que enfrentar o que as pessoas dizem de você. Você vai ter que ser forte o suficiente para aguentar o rojão até das pessoas da tua própria família, apontando e dizendo que você não vai conseguir. A Bíblia diz que José acorda de manhã e diz: eu tive um sonho. Quando ele começa a compartilhar o sonho, a Bíblia diz que os próprios irmãos começaram a ter inveja dele. José, para chegar a ser governador do Egito, ele precisou persistir no sonho que Deus entregou para ele. O sonho na mão de alguém que desiste é um sonho que já está fadado à morte. Dê o sonho para alguém desistente e ele vai morrer. Mas dê o sonho na mão de alguém que persiste, e esse sonho vai se tornar realidade. Você é alguém que vai persistir. Você não é alguém que vai matar o sonho. Eu quero dizer, você é alguém que vai fazer o teu sonho virar realidade. José decide ir na direção do propósito. Ele não para. Pastor, mas as pessoas estão falando. Você vai precisar filtrar. Quem são as pessoas que chegam no teu coração? Nem todo mundo pode alcançar teu coração.
Aleluia. Você não pode deixar que todo mundo acesse teu coração. O problema é que você começa a abrir teu sonho para gente que não sonha com você. O problema é que você começa a abrir a tua vida para pessoas que não têm nenhuma aliança e nenhum compromisso com você. Comece a filtrar as pessoas com quem você fala. Comece a filtrar as pessoas com quem você se abre. Porque as pessoas que eu ando vão determinar também aonde eu vou chegar. A Bíblia diz também sobre Ana, que Ana ia todos os dias no templo orar, ia todos os dias no templo pedir a Deus um filho. E no dia que ela se derrama diante de Deus, no dia que ela se derrama veementemente, com o coração sincero, o profeta começa a pensar que ela está embriagada. No dia que ela está chorando, no dia que ela está entregue, alguém diz: que é isso, mulher, você está embriagada? Parece que você bebeu. Ou seja, existem pessoas que não sonham com a gente. Existem pessoas que não sonham o teu sonho. Existem pessoas que não compartilham do projeto que Deus entregou para você. E você vai precisar se limitar de pessoas tóxicas, de pessoas que têm paralisado o teu propósito. E alguém disse para Bartimeu: ei, para de gritar. Ele disse, e a Bíblia diz, ele continuou gritando ainda mais alto. Por mais que alguém estava dizendo para ele: ei, Bartimeu, para. Ele dizia: eu não vou parar, porque essa é a minha chance. Bartimeu tomou uma decisão naquele dia. Alguém disse para ele: Bartimeu, já era, cara, Jesus já passou, para de ficar gritando. E a Bíblia diz que ele gritava ainda mais alto, até que Jesus ouve. Olha para ele e diz: traga ele aqui. A Bíblia diz que um discípulo de Jesus chega diante de Bartimeu e se anime, porque o mestre está te chamando. Oh, meu querido, eu quero dizer para você essa noite: quando você decidir se persistir, ser persistente no projeto que Deus tem na sua direção, Jesus está no caminho para te ajudar a chegar no propósito, para te ajudar a chegar no sonho que Ele te deu. Você acha que Jesus não sabia que Bartimeu estava ali? Você acha que Jesus não sabia que ele ia gritar? Sim, pastor. Então por que ele deixou Bartimeu gritar? Porque, meu Deus, porque ele queria ver se Bartimeu ia persistir. Pastor, por que Jesus passou e ele não me tocou? Jesus não podia ter ido em Bartimeu e tocado nele? Sim. Jesus não podia ter parado ali, colocado a mão nele e ter sido... Sim. Por que Jesus deixou ele gritar então? Por que Jesus deixou ele sentado e ele agir? Porque, olha aqui, eu vou te dizer, Deus está esperando a sua decisão, para que a cura venha, para que a conquista venha, para que a prosperidade venha. Deus está esperando você agir. Muitas vezes nós somos muito bons em pedir para Deus uma resposta, mas o que Deus quer nesses dias é que nós respondemos. Responda você à presença dEle. Alguém disse para Bartimeu: não, Bartimeu, não vai dar para você. Ele disse: eu vou continuar, eu não vou parar. Por mais que alguém esteja dizendo para mim, eu não vou parar. Eu vou continuar. O persistente não ouve a voz das pessoas, ele está ouvindo o que Deus está falando. Abraão, para chegar no lugar que Deus tinha para ele precisou ouvir a voz de Deus e não a voz das pessoas. Porque há um ditado aí fora que diz que a voz do povo é a voz de Deus, e nem sempre essa é uma verdade. Na verdade, isso não é uma verdade. Porque Deus
tem o seu plano e o seu propósito. Deus não muda. Deus não muda. Então, os persistentes precisam vencer a si mesmos e precisam vencer a incredulidade das pessoas. Nem sempre alguém que está perto de você vai dizer a mesma coisa. A Bíblia diz que Jairo chega diante de Jesus para que Jesus cure a sua filha. Eu estou terminando aqui. Ele chega diante de Jesus: mestre, salva minha filha está doente. Jesus diz: vamos lá. No meio do caminho chega uma notícia que diz: Jairo, a tua filha já está morta. Não incomode mais o mestre. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, no mesmo instante ele diz: Jairo, não temas, crê somente. Pastor, mas é difícil. Pastor, mas é complicado. Pastor, mas é impossível. Jesus diz na sua palavra: tudo é possível ao que crê. Oh meu Deus, eu vou dizer de novo: tudo é possível ao que crê. O apóstolo Paulo escreve à igreja dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não vou parar, eu vou continuar. Querido, essa noite eu quero te encorajar a ser alguém persistente. Na história da igreja, eu queria que fosse 2, 3 horas de mensagem para falar a respeito de tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Não vai dar tempo. Mas na história da igreja, desde a igreja primitiva, todos os apóstolos tiveram algo em comum: eles foram persistentes até o final. Eles foram persistentes e não pararam no meio do caminho, e não desistiram no meio do caminho. Eles decidiram ir até o final. Eu quero dizer para você essa noite: a tua recompensa está no final, a tua vitória está no final, a unção que Deus te deu, que quer te dar, está no final, a promoção de Deus está no final. Persista no caminho que Deus te colocou, persista no lugar que Deus te chamou, persista no sonho que Deus te colocou. José decidiu ser persistente e terminou sendo o segundo do Egito. Eu quero dizer: continue no sonho que Deus te escolheu, que Deus te colocou. Jesus olha para Jairo e diz: não tema, Jairo, crê somente. Jesus estava dizendo: Jairo, ou você decide ouvir o que as pessoas estão dizendo, ou você decide ouvir o que eu estou falando. Parece comum. Nós estamos rodeados de notícias ruins, de pessoas falando coisas ruins para nós. Mas hoje Deus está olhando para você e dizendo: ou você decide ouvir o que as pessoas estão dizendo, ou você ouve o que eu estou falando. E o que a minha palavra diz é: tudo é possível ao que crê. Comece a falar, escreva isso aí nos comentários onde você está. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Pastor, mas é impossível. Ele está dizendo: não, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você não vai parar, você vai continuar. Escreva isso, reaja aí junto conosco aí nesses comentários. Comece a escrever isso nos comentários. Eu não vou parar, eu vou continuar. Eu tudo posso naquele que me fortalece. 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 Nada pode parar aquilo que Deus está fazendo na tua vida, senão você mesmo.
Hoje eu quero te encorajar. Tome uma decisão e diga: eu não vou parar, eu não vou desistir do projeto que Deus me deu, eu não vou desistir do sonho que Deus colocou dentro de mim, eu não vou desistir do meu alvo, eu não vou desistir do meu propósito. Eu quero te encorajar. Não desista daquilo que Deus entregou nas suas mãos, porque Deus não desiste do seu sonho. Aleluias. Feche os seus olhos onde você está, querido. O Senhor está falando ao meu coração de pessoas que já estavam para desistir de algumas coisas da sua vida. E você sabe que Deus está falando com você agora. Você pensou: não, eu vou desistir porque não dá mais. Eu vou desistir porque para mim já deu. As minhas forças já não estão mais me segurando em pé. Eu não estou mais conseguindo ver uma saída. Jesus está dizendo: você pode todas as coisas em mim. Jesus está olhando para você dizendo: eu estou com você. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Você já estava desistindo do sonho que Deus te deu, e Deus está dizendo: não abra mão do que eu te dei. Foi eu que entreguei e sou eu que vou bancar. Eu só preciso de alguém que persista. Deus está dizendo: quem vai bancar o sonho é Ele. Ele só precisa de um que persista. E esse um é você. Feche os seus olhos onde você está. Põe a mão no teu coração, querido. Deixa o Espírito Santo encher você agora. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo alcançar você. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Deixa o Espírito Santo gerar esse caráter persistente. Persista. Você vai precisar vencer até o que as pessoas estão dizendo. Alguém está dizendo para você: você não vai conseguir. Mas você vai precisar decidir. Alguém está dizendo: você não vai muito longe. Mas a decisão não está na boca dela, está na sua vida. Decida hoje. Decida hoje. Decida. Decida. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Mesmo nesses dias de crise, mesmo nesses dias de tribulação, Ele está dizendo: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Começa a sentir a força de Deus correndo nas suas veias agora. Começa a se sentir fortalecido. Comece a se sentir fortalecido. Oh, Espírito Santo. Comece a se sentir fortalecido. Espírito Santo, eu te peço: encha esse quarto agora com a tua unção. Enche esse quarto agora com a tua presença. Enche essa sala com a tua presença agora. Que os teus filhos sejam batizados no teu Espírito. Que os teus filhos sejam tocados ao arrependimento. Que eles sejam despertados a viver o novo do Senhor. A viver uma nova atmosfera do Senhor. A viver uma nova chance do Senhor. Um novo tempo do Senhor. Porque o Senhor chamou os persistentes. O Senhor chama aqueles que são persistentes. Que não vão desistir do propósito. Aleluias. Comece a ser cheio, querido, pela presença de Deus. Comece a ser inundado pela presença de Deus. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, consolida essa semente no coração dos teus filhos. Hoje é o dia
que o Senhor decidiu dizer para eles: não pare, não pare, não pare, não pare. Continue crendo, continue acreditando, continue olhando para mim. O Senhor está dizendo: não olhe para as circunstâncias, olhe para mim. Não olhe para os problemas, olhe para mim. Espírito, eu te agradeço, Senhor. Eu declaro, Pai, a tua bênção sobre a vida dos seus filhos, sobre cada um que está me ouvindo agora. Seja a tua bênção, no nome de Jesus. Se tem alguém aqui que está me ouvindo e você ainda não entregou sua vida para o Senhor, eu quero te convidar hoje a você entregar a sua vida para Jesus. Nós precisamos orar e pedir a Deus não uma vida fácil, porque nós não vamos ter. Nós precisamos pedir força para suportar uma vida difícil. Todos nós vamos passar aflições, mas o que nós, quando entregamos a nossa vida para o Senhor, nós adquirimos força sobrenatural que vem dele. Então você não entregou sua vida para Jesus hoje ainda e quer fazê-lo, faça isso agora. Escreva aí para nós e diga: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje você decide retornar para Ele. Hoje você decide voltar para Ele. Toma essa decisão hoje, diga: Senhor, eu quero devolver o controle da minha vida para Ti. Faça isso agora, escreva aqui para nós: eu quero voltar para Jesus. O Pai te chama para voltar para casa, filho. O Pai te chama para voltar para casa. O Pai está chamando você para voltar para casa. Oh, Espírito Santo, se você tem esse desejo hoje, volte para Jesus. Essa é a sua chance de voltar para Jesus e ter a sua vida edificada pelo edificador da obra. Aleluia. Enquanto isso, nós vamos orar. Eu quero fazer um apelo aqui. Você que está nesses dias na tua casa, faça o uso da palavra de Deus, leia a Bíblia. Nós estamos ainda no projeto de ler a Bíblia toda nos 100 dias. Faça a leitura da palavra de Deus todos os dias, seja alimentado todos os dias. E se você tem um testemunho dessa palavra que falou com você hoje, mande para nós. Nós queremos ver o teu testemunho. Escreva para nós. Você que talvez estava pensando em parar, estava pensando em desistir daquilo que Deus te deu, estava enfraquecido, comunique-se conosco. Nós queremos estar em contato e saber daquilo que Deus está fazendo através dessa live, através desses cultos, e que eu creio que é um propósito de Deus, e Deus está atingindo a tua vida. Eu quero orar para nós encerrarmos esse tempo, e eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai ser, a sua história não vai ser marcada por uma desistência. A tua história vai ser marcada por conquistas que você fez, porque você decidiu perseverar. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por cada pessoa que está nos assistindo, por cada discípulo da Inovar, por cada filho, e aqueles que não são discípulos, mas também estão me ouvindo agora. Que o Senhor os abençoe, os prospere, que esta palavra, esta semente, esteja no coração dos seus filhos, com um entendimento de não parar, com o propósito de não desistir, porque o Senhor entregou para nós, e nós não vamos abrir mão.
Assim como Bartimeu decidiu erguer a sua voz e não se calar, nós também não nos calaremos, e nós dizemos: nós vamos até o final e seremos recompensados, porque nós não vamos parar. Aleluia! Nós não vamos desistir do propósito e do projeto do Senhor sobre a nossa vida. Eu declaro a tua bênção, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no teu coração, querido. Que você tenha uma semana de conquista, de colheita. Que seja uma semana debaixo da bênção do Senhor. Na quinta-feira nós voltaremos aqui às 20 horas. Com mais um culto, com mais uma palavra. Meu coração está aqui semeado na palavra de Deus. E eu creio que você também. Compartilhe essa palavra com alguém. Compartilhe, marque alguém que precisa ouvir isso. Marque alguém que precisa ser tocado por essa palavra. Seja um canal de Deus para a vida de alguém. Só compartilhando você já é um canal. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida nessa noite. Beijo no teu coração. Graça e paz.